próximo ele fala sobre a técnica de First Wolf Hopping, que significa lúpulos de primeiro mosto. O que significa essa técnica, né? O método tradicional de fazer o lupulagem de amargor é o seguinte: quando a panela, né, quando a fervura chega ali em 100 graus centígrados, que começa a ferver, você ali zera o seu cronômetro, joga os lúpulos de amargor e passa a partir dali contar os 60 minutos. A técnica de First Wolf Hopping, você vai inocular esses lúpulos de amargor antes de chegar a essa temperatura de fervura. Ou seja, logo após ali o término da sua mosturação, quando você fez a trasfega para a panela de fervura, ou quando já suspendeu o teu cesto para fazer o escorrimento dos grãos, naquele momento você já joga os seus lúpulos. E o que vai acontecer? Nessa temperatura que não é tão alta, que você está ali provavelmente perto ali dos 70 graus centígrados, né? Você acabou de terminar uma alfa-amilase, você vai ter uma solubilização melhor dos compostos aromáticos e ele vai ter uma isomerização mais interessante. Você vai conseguir tirar um aproveitamento de amargor maior e às vezes até mesmo um aproveitamento sensorial, ok? Isso cientificamente ainda não foi comprovado que você tem esses ganhos relacionados a aromas e sabores, mas que o ganho em relação ao IBU, sim, esse foi comprovado, né? Tem instrumentos que são capazes de medir o amargor da cerveja e usando essa técnica você vai acabar tendo um índice de IBU maior ou vai conseguir também poder economizar mais nos seus lúpulos, né? Então aumentaria aí a sua economia, você poderia usar menos lúpulos para atingir aquele mesmo índice de alfa-ácido, ok? Essa é a dica. Vamos para a próxima. A próxima dica fala sobre a duração da fervura. O que é o padrão? O padrão é a gente fazer uma fervura lá de 60 minutos, independente dos estilos. E algum ou outro estilo é sugerido uma fervura de 90 até mesmo 180 minutos, né, para você ter condições maior de caramelização de malte, né, de clarificação, né, de quebra proteica. Estou falando de algumas cervejas lagers bem específicas, algumas wide ales, algumas cervejas belgas que entrariam nessa condição, uma condição mais rara. Qual que é a proposta do Josh? É de reduzir o tempo de fervura para apenas 30 minutos. Isso é suficiente para você atingir aquele hot break, aquela quebra proteica, que vai decantar, vai formar aquele trube, né, que vai melhorar a tua espuma e vai também esterilizar o mosto. Qual que seria a justificativa dele para essa redução? Ele fala o seguinte, que hoje os maltes modernos, eles são tão modificados que é praticamente inexistente a produção do DMS, né? Aquele precursor, o SMM, ele quase que não existe mais, mesmo nos maltes pilsens modernos. As técnicas de malteação estão tão boas que evita já essa produção desse precursor, consequentemente não vai ter o DMS, consequentemente você não vai ter aquele gosto de milho, de vegetal verde na tua cerveja, né? Ele fez diversas experiências e ele percebeu que somente quando a fervura foi menor do que 15 minutos é que houve sim a percepção sensorial nos aromas e sabores da cerveja. Então, teoricamente, nas experiências, 15 minutos de fervura seriam suficientes. Então, por que não fazer então uma fervura não de 15, mas de 30 minutos, metade do tempo normal? Com isso, você teria uma economia energética e uma economia de tempo para produzir a mesma qualidade de cerveja, né? Resolveria o seu problema. A única desvantagem é que se você trabalhar com malte que seja muito ruim, muito mal malteado, aí sim, nessas condições, uma fervura curta, você poderia acabar produzindo mais os percussores e o DMS. Mas nesse caso, o melhor é substituir, né? Não trabalhe com coisa ruim. Você faz produção de cerveja de baixa escala. Procure sempre fazer uma cerveja o melhor possível, usando os melhores ingredientes que tiverem à sua mão. Beleza? Vamos para o próximo. Próximo é só uma dica, né? Muita gente se preocupa em retirar aquele hot break durante a fervura. O que é esse hot break? Quando a gente começa a ferver, a panela começa a formar uma espécie de uma espuma mais ou menos amarelada, cremosa, em cima da panela. E um determinado tempo, logo ali 5 minutos de fervura, esse material ele dá uma quebrada, ele geralmente vai para o canto ali da panela e acaba afundando.
e às vezes formam aqui até na borda da panela uma camada meio esverdeada, meio amarelada desse material. Então muitos cervejeiros, eles acabam se preocupando nesse momento que começa a formar essa espuma aqui no canto da panela, de pegar ali uma escumadeira ou uma colher e ficar retirando, né? Ou às vezes até mesmo a peneira, tira e joga fora, tira e joga fora. Então não é necessário se preocupar com isso, né? Essa espuma, esse hot break, essas proteínas coaguladas, elas não vão ter nenhuma interferência negativa na qualidade da sua cerveja. Pelo contrário, o hot break ele pode ser até benéfico, né? Por conta dessas proteínas que ele tem, essas proteínas podem ser consumidas por parte da levedura durante a etapa de fermentação. Então pode até ajudar o processo de fermentação. Depois da fervura, quando você fizer seu repull, todo esse material vai ficar ali no fundo, né? Quando você trasfegar ali para a fermentação, praticamente não vai levar. E o pouco de hot break que você levar para sua fermentação também vai ficar no fundo. Quando a levedura flocular, tudo ali vai ficar no fundo. Então não tem que se preocupar em retirar esse hot break.